Meu nome é Maura, moro nessa comunidade desde 1963. Aqui eu fui criada, me casei, criei meus filhos já se casaram, já veio os meus netos. Nunca saí daqui, desse lugar. Até hoje a gente mora na mesma terra que meu pai comprou no ano de 1963. Quando ele veio morar aqui nessa terra, primeiro ele veio sozinho e comprou o sítio em 1961 e depois em 1962 ele mandou buscar a família no Espírito Santo e trouxe eu e mais meus irmãos, que na época eram 9 irmãos, que o meu pai comprou o sítio já tinha plantação, a gente vivia de tudo que tinha no sítio. A única coisa que o meu pai comprava era querosene, fósforo e o sal. Da outra base de alimentação, tudo era produzido do sítio. O café era plantado no sítio, torrado e moído. A nossa açúcar era feito do melado, da cana. E a gente foi criado aqui nessa terra com muita dificuldade, com muito sofrimento, porque a gente não tinha nenhum tipo de recursos. As mães, as mulheres, quando iam ter seus filhos, teriam que ser por parteiras para que os filhos nascessem. E a vida era muito difícil porque a gente não tinha médico e nem tipo de recurso nenhum. A gente não tinha estrada. Para chegar até a Paraty tinha que andar 6 horas a pé. Quem tinha animal ia de animal, quem não tinha ia de pé. E quando chegava a época para procurar um médico, não tinha como, porque não tinha como chegar à cidade. E a gente tinha que ser tratado e curado por um tratador que morava na época na terra, nessa área, chamado José Melônio. Ele que tratava das pessoas doentes. E o meu pai, quando ele veio morar nessa terra, essa área que a gente mora hoje, ele comprou essa parte baixa, que é o segundo sítio que ele comprou, de 1963, porque na época que a vida era muito difícil aqui nesse lugar, as pessoas sofriam muito, e o dono desse sítio, chamado Sebastião Pinheiro, vendeu um sítio para o meu pai, porque ele foi embora daqui, porque os seus 2 filhos morreram de fome aqui nesse lugar. E ele ficou muito aborrecido e triste, porque os filhos dele, ele não teve recursos para salvar a vida dos filhos. A minha mãe sofreu muito aqui nessa terra, porque a dificuldade era muito grande. E o meu pai morreu na década de 1969. Meu pai deixou a minha mãe e os seus filhos aqui neste lugar. Deixou amparado, deixou com as terras, deixou com o sítio produzido, planta. Nessa época que meu pai morreu. E os meus irmãos, por falta de sabedoria, não quiseram mais trabalhar na roça, porque achavam que a vida era muito ingrata, e não quiseram mais trabalhar das plantações, cuidar da cultivação, e foi acabando todas as plantações, e a gente ficou numa época sem como sobreviver também. Nessa época foi quando a minha mãe então decidiu dividir os filhos e colocou na casa dos filhos que já eram casados,
para que pudesse então dar uma ajuda e não deixar a gente passar fome. Na verdade, era essa a realidade da ocasião. Na época de 1970 para 1971 foi quando veio a Estrada Rio Santos, que trouxe para aqui a abertura da estrada. Na época aí gerou muito emprego, aí as pessoas, todos os trabalhadores lá da roça, da zona rural, foram tentar a vida de uma forma diferente, ganhar dinheiro para sobreviver dessa empresa que veio na época para cá. Com ela veio muitas coisas que ajudou a comunidade a crescer, mas veio também algumas coisas que prejudicou. Então, essa foto aqui era o nosso rio antigamente, em 1970 ainda era esse rio aqui, e hoje ele foi degradado porque quando a Rio Santos passou, destruiu toda essa beleza que tinha aqui, ó. A nossa água que era pura, hoje ela é toda poluída, não serve para mais nada. Então, nós temos a nossa natureza todinha, mais de que 90% preservada. Da época, se for olhar aqui no fundo da foto, vai ver que lá no alto do morro, só no sítio do meu pai, foi devastada uma área de plantação. Hoje essa área está coberta de mata. Isso quer dizer que as pessoas que moram aqui, a população daqui, preservou muito essa natureza. E hoje o órgão chamado INEA quer tirar o nosso direito de sobrevivência aqui neste lugar, impedindo nós de ter as nossas moradias, de ter a nossa natureza, a nossa água na nascente. E eles querem a todo custo tirar o povo daqui, colocar isso aqui como parque nacional. E o povo hoje não vai aceitar essa proposta. A gente está brigando e revidando o nosso direito de moradia. Nós não queremos indenização, nós não queremos dinheiro, nós queremos o nosso direito de preservar o que é nosso, o nosso patrimônio, que nós construímos, que nós trabalhamos para ter. Tudo isso hoje com muito sacrifício, o que tem as nossas terras é o que nós queremos. Nós não queremos indenização, nós queremos o direito de aqui viver e permanecer enquanto tiver vida, deixar os nossos filhos e netos e tataranetos e o que vierem para sobreviver neste lugar. Porque há 53 anos eu resido e moro aqui neste lugar, e hoje todos os moradores de todas essas áreas estão sendo ameaçados pelos órgãos ambientais que estão tirando o direito e o sossego do povo honesto cidadão que mora neste lugar, que paga seus impostos, que luta pelo que é seu e que preserva a natureza, e não temos nenhum pouquinho de valor. Queremos os nossos direitos, queremos as nossas terras legalizadas, mas não vamos permitir que nossas terras sejam divididas e doadas a órgão nenhum. Direito digno de moradia e de vivência naquilo que é nosso, que foi e sempre será.